Dê um abraço no irmão que está dizendo. Tô brincando. Aí pode, né, gente? Esquisito demais, não é não? Esse troço. É difícil a gente se acostumar. É bom que a gente não se acostume mesmo. Capítulo 22 de Lucas. Fazer uma reflexãozinha bem rápida e ministrar a ceia do Senhor que está ali. Bom, capítulo 22, versículo 14 em diante, diz aqui que Jesus se colocou à mesa juntamente com os apóstolos. Quando você senta na mesa é para quê? Você senta na cadeira ao lado da mesa, para que é? Normalmente. Hã? Para comer, né? Para beber. Então, Jesus estava num ambiente e chegou a hora de ele comer, certo? Como nós fazemos várias vezes durante o dia, pelo menos 2 vezes durante o dia. Sim, chegou meio-dia, Jesus sentou com os apóstolos à mesa para comer. Tá? O que é que você come no almoço? Arroz, feijão, carne, macarrão, outra salada, outras coisas assim, para comer. Sabe? Lá naquele momento lá não tinha muita alface não. Aquela região não é a região produtora de feijão não. Sabe? O hábito deles na hora de comer é comer um pão. Não tem suco de cajá não, poderia ser, mas não tem suco de cajá. Nosso hábito é um suco de caju. Tá? Lá eles plantam muita uva e fazem suco de uva. Então, Jesus estava almoçando. Eu quero ministrar, queridos, porque eu tenho percebido, tenho conversado bastante lá em casa, que existe um espírito de religiosidade que transforma o evangelho em rituais. A Santa Ceia tem que ter um padre, tem que ter um pastor, um sacerdote. A Santa Ceia tem que ser feita uma vez por mês, criança não pode participar. Tem que ter uma sequência estabelecida, porque se não for assim, não é Santa Ceia. Quem foi que disse isso? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, vieram nos ensinando a respeito de um evangelho ritualizado. Jesus aqui teve fome. Aí chamou os discípulos e disse: vão na frente e preparem o almoço para nós. E os discípulos foram. E quando chega a hora, você come. Chegou a hora. Versículo 14. Jesus se colocou na mesa, juntamente com os seus amigos. Versículo 17. Tomou o cálice, agradeceu, repartiu. Versículo 19. Tomou o pão, mais uma vez, agradeceu, partiu. Você senta na mesa para repartir o alimento. Vocês estão entendendo que não tem nenhum ritual aqui? Não precisa de formalidades da religião que engessa o evangelho. Eu lembro que no meu processo de libertação da religião, um determinado momento,
de final de ano, um grupo de amigos, nós fomos para uma praia, era Paracuru, e a gente tinha como costume, na virada do ano, celebrar a Santa Ceia, mas não tinha nenhum pastor lá. Como era que a gente ia celebrar a Santa Ceia? Você vê como a religiosidade é uma coisa assim que nos oprime, que nos prende. Porque a gente acha que celebrar a Santa Ceia tem que ter um sacerdote. Tem sim, mas a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Sacerdote. Sacerdócio santo. Não diz isso? Ou não? Vocês conhecem essa passagem? Então, o que é a Santa Ceia, querido? A Santa Ceia é um momento em que você, com a sua família, se senta na mesa para comer do pão, para comer do cálice, para beber do cálice, para comer do feijão. E quando você está comendo do feijão, você olha para os céus e diz: Senhor, muito obrigado. Isso é ceia do Senhor. Era o que Jesus estava fazendo, mas como tudo que Jesus fazia, ele aproveitava para trazer ensinamentos. Aí ele, quando tomou o pão, no versículo 19, disse: é o meu corpo. Preste bem atenção, queridos. Por que é que você come? Hein? Não é dizer porque tem fome, não. Porque você come sem ter fome também. Por que é que você come? Porque é bom? Para viver é alimento. Pão é refeição. E você consegue passar muitos dias sem comer? Você não consegue passar nenhum. Aí Jesus disse desse jeito: como eu sei que você vai fazer várias refeições durante o dia, e eu sei que é muito fácil você esquecer de mim, faça o seguinte: cada vez que você for comer do pão, lembre de mim. Ele diz: faça isso em memória de mim. Então, queridos, todas as vezes, estão entendendo? Amém? Estão recebendo a palavra? Diga: em nome de Jesus, eu repreendo, diga com fé, eu repreendo todo espírito de religiosidade. A Santa Ceia a gente tem que viver todo dia. E ao longo do dia a gente tem que viver várias vezes. E cada vez que a gente se alimenta, a gente está se alimentando de vida. E quem é vida? É Jesus. É porque muitas vezes a gente passa o mês todo distante de Deus. Aí quando vai se aproximando do momento de Santa Ceia, a gente começa a se consagrar para ir para a Santa Ceia. Quando na realidade a gente tem que viver o Evangelho todo dia, ao longo do dia, todo instante. Quem acredita nisso, diga amém. Aí ele diz: faça isso em memória de mim. Cada vez que você for participar de uma ceia, lembre-se do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. A gente não vai lembrar do Evangelho uma vez no mês, não. A gente vai lembrar do Evangelho sempre. Cada instante, agradeça. Está entendendo? Faça isso em memória de mim. Depois, ele tomou o cálice. E ele disse: é o cálice da aliança. Vocês entendem o que é aliança? Sim ou não? Quem entende? Aliança, gente, diz respeito à indestrutibilidade de um compromisso. Essa é a ideia da aliança. Há um vínculo. Porque quando a gente casa, a gente põe uma aliança. É um símbolo. É um símbolo de que esse compromisso é indestrutível. Poucos entendem isso. Talvez seja por isso que, por motivos banais, a gente vê as pessoas se separando.
não entenderam o que é a Santa Ceia, o que é a aliança. Mas Jesus disse: esse é o vínculo que eu tenho, é um vínculo indestrutível. Aí ele diz: venha, coma e mate a sua fome. Venha, beba e mate a sua sede. Venha de mim, coma de mim, como diz lá em João capítulo 6. Beba do meu sangue. Os discípulos pensavam que Jesus estava convidando a eles para um ritual canibal. Se você for ler, eu não quero tomar tempo, de João 6, quando Jesus diz isso, ele está se referindo à palavra dele, que é vida, que dá vida, e que dá vida em abundância. Né? Quando você está com fome, você sente dor de cabeça, né? Você começa a se tremer, né? Sim ou não? Você se sente fraco, né? E quando você come, você renova as suas forças, você renova a sua alma, não é isso? Venha, participe e revigore o seu coração. Esse é o chamado de Jesus. Santa Ceia é um chamado para fortalecimento. E quando é a Santa Ceia? No café da manhã. Quando é a Santa Ceia? Ao meio-dia. Quando é a Santa Ceia? No lanche. Quando é a Santa Ceia? À tarde, à noite. Quando é a Santa Ceia? Sempre. A cada instante da vida. Lembre-se de mim. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se da minha palavra. Lembre-se que Santa Ceia é entrega. Santa Ceia é partilha. Lembre-se que eu morri para dar vida a toda a humanidade. Não faz sentido Santa Ceia com egoísmo. Eu reparto. E aí, queridos, é quando muitos, usando Coríntios, fora de contexto, começam a pregar uma Santa Ceia de chicote. Essa é a religiosidade. Não venha para a Santa Ceia não, desgraçado pecador, porque você andou fazendo o que você não devia fazer. Fora de contexto, queridos. Porque se nós não viéssemos para a Santa Ceia, porque nós fizemos o que não deveria ter sido feito, ou porque nós deixamos de fazer o que deveria ter sido feito, não havia nenhum que participasse da ceia do Senhor. É ou não é, gente? Então não é por isso que a gente participa, não. É a graça de Deus derramada sobre nossas vidas, e graça de Deus não combina com chicote. Graça de Deus não combina com morte. Diga, me dê um retorno. Amém? Então lá na época lá de Paulo havia uma festa chamada Festa Ágape. Estude, meu irmão, conheça da palavra de Deus, porque quando você conhece, nós somos libertos por conhecer a palavra de Deus. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós somos facilmente oprimidos pelo espírito da religiosidade porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E nessa festa Ágape, como nós vamos para uma festa agora, nós trazemos refeições. E lá em Coríntios, eles também traziam refeições. Mas do mesmo jeito que havia uma divisão de classes, que há hoje, havia na época também. Lá em Coríntios havia pessoas que eram muito ricas, e havia pessoas que eram muito pobres, e havia classe média. Os ricos levavam um banquete para a festa Ágape. E os pobres? Alguns não levavam nada.
porque não tinham que levar. Mas a festa é ágape. Vocês sabem o que é que significa ágape? Amor incondicional. Aí os ricos chegavam, preparavam lá a sua mesa, muita comida, muita bebida, e os pobres, na festa ágape, ficava só olhando e com fome. Uma divisão de classes. Não havia partilha, não havia gratidão. E aí Paulo chegou e via que alguns daqueles na festa ágape, na ceia, bebiam a ponto de ficar embriagados e outros passando fome. Aí Paulo dizia: como é que pode? Magda, me dê um pouco de água. Como é que pode? Alguns se fartando e até se infartando não era ter problema de coração, não. Tinha fartura, se fartando. Tinha muita fartura, tá? E o outro faltava tudo. Alguns têm de mais e outros têm de menos. Aí Paulo, quando chegava, olhava para aquele e disse: ah, vocês estão se reunindo na Santa Ceia para isso? Está entendendo? Vocês não são dignos? Porque não é para isso que o Senhor instituiu a Santa Ceia. Vocês nem compreendem o que é Santa Ceia. Aí a gente acha que ser digno de Santa Ceia é ter uma vida sem pecado. Isso não existe, gente. É a gente reconhecer que somos pecadores e pela graça de Deus, mas com o coração aberto de partilhar, de doar, de se entregar, de ser parte. Nós nos envolvemos nesse vínculo. Quem está entendendo? Sabe, a Santa Ceia não é um rito apavorante, não. Você vai tomar a Santa Ceia e vai morrer desgraçado. Sabe por que tem alguns dentre vós doentes? Aí o camarada vai participar da Santa Ceia, morrendo de medo de comer a Santa Ceia e ficar doente. Vai ficar. Porque a fé está na doença. Aí muitos que são aproveitadores. Meu amigo, você está cheio de... Está atrasado vários meses de dízimo. Em todo esse período de pandemia, você não devolveu o dízimo uma vez. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor, mas venha colocar as suas contas em ordem, porque se você não fizer isso, o devorador vai lhe pegar. O cabo morre de medo, meu irmão. Será que é isso a Santa Ceia? Ou isso é a religiosidade? Diz para mim, qual é do lado que você vai ficar? Do evangelho, do lado direito, ou da religiosidade, do lado esquerdo? Você vai para a esquerda ou você vai para a direita? Oh, glória a Deus, Senhor. Oh, meu Pai. Sabe quando é que você atrai juízo? Quando você é indiferente. Quando você é egoísta. Quando você não tem um coração compartilhador. Está entendendo? Venha. Examine-se. Reconheça. E coma do pão. E beba do vinho. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.